Oi, pessoal. Eu já tava quase indo dormir, mas aí eu me deparei com esse vídeo do Léo Lins defendendo, teoricamente, o Danilo Gentili, porque na realidade, ontem, sobre o caso do assédio entre Juliana Oliveira e o Otávio Mesquita, ontem a Juliana se pronunciou pela primeira vez e ela citou o nome do Danilo Gentili, né? E algumas horas atrás, o Danilo Gentili postou um vídeo, né, se pronunciando e a gente vai estar reagindo, né, e comentando os pontos ao contrário do último vídeo, que foi o vídeo do Léo Lins se pronunciando contra, se pronunciando com a posição, de apoio ao Danilo, né? E assim sucessivamente, para tentar entender mais ou menos os fatos. Bom, o Léo Lins quis falar, então, dar o seu ponto de vista sobre o caso Juliana e Otávio Mesquita. Boa noite, eu vou tentar ser breve, até porque eu tô bem cansado. Fazem 2 noites que eu durmo muito pouco por conta de show e depois porque peguei um voo hoje cedo. Tá, Eu não tô no Brasil, nesses últimos 2 dias eu entrei pouco na internet, mais para postar o que era necessário, mas tá. eu vi o vídeo da Juliana Uhum. e quando eu vi o vídeo eu senti necessidade de falar algo. Porque ela falou do Danilo. Tá. O Danilo que, em poucas palavras, é um dos seres humanos mais incríveis que eu já pude conhecer na minha vida. Uma pessoa de caráter ímpar, um Tá. sujeito honesto, justo, sincero, caridoso, empático. A lista vai longe. Mas esse nem é o motivo Léo pelo Lins qual eu parece disse estar que triste, né? precisava Chateado. falar quando vi o vídeo da Juliana. O motivo é a Juliana cometeu uma injustiça. Tá. Eu digo isso porque o Danilo já fez um vídeo também. Eu não vou ser redundante. Se você assistiu o vídeo, é muito claro e nítido que o Danilo ficou do lado da Juliana. Nesse caso Tá. que envolve a Juliana e o Otávio Mesquita. Eu imaginei que ele Não ficaria apenas também. o Danilo, como o João, nosso diretor. Todos se colocaram a favor da Juliana. Tá. E eu digo que ela cometeu essa injustiça porque isso que o Danilo hoje tornou público, na época eu também tive ciência. E todos do programa que Uhum. tiveram conhecimento, todos se colocaram do lado da Juliana. Nesse caso é o que meio que você espera de um programa de respeito, né? Que se aconteceram coisas que não foram combinadas, que a produção e toda a direção ficassem sim, de fato, a favor dela, né? Bom, vamos seguir. Todos procuraram fazer com que ela se sentisse bem, acolhida. Tá. é, Todos ficaram do lado dela. Uhum. Que, aliás, diga-se de passagem, no programa nunca alguém foi obrigado a fazer algo que não gostaria. Pô, não quero fazer isso. Mas talvez. Não, não quero. Não, então tá bom, então não faz. O bem-estar da equipe e individual sempre foi prioridade. Isso é um fato importante, que cai junto naquela história do ah, tá, mas foi combinado, não foi combinado, podia, não podia, era comum, não era, o que que era, entendeu? Então, isso que ele falou é importante, porque então tudo que acontecia lá era combinado, e se a pessoa achasse que seria desconfortável, ela falava, não quero fazer, e não fazia. Ok, Danilo sempre priorizou muito que todos ali estivessem muito à vontade, felizes fazendo o que faziam. tá, Por isso, quando eu importante. vi o vídeo da Juliana, eu fiquei triste. Hum, De verdade mesmo. Eu fiquei triste tá, em ver a Juliana questionar hum, do porquê algo aconteceu debaixo do nariz do Danilo e ele não fez nada. eita, Talvez por ela ser preta e pobre, ainda trazendo uma questão racial.
Caraca. Quando eu vi isso, eu falei, meu Deus do céu. Observação, gente. Eu vou ver o vídeo depois do Danilo, né? Um corte, na real, porque o vídeo dele é de 40 e poucos minutos. E em seguida o vídeo da Juliana, pra tentar entender melhor, só que do final pro começo. Cara, o que que tá acontecendo? Sério? Complicado. Falou que só depois do caso da Calabresa, em 2020, que aí foram ficar do lado dela. E assim, vou falar algo agora aqui. O Danilo não foi ficar do lado dela em 2020. Não foi 2020 que ele foi ficar do lado dela, não. Isso realmente é. E 2016, de fato, ele não foi ficar do lado dela. De fato. A grande verdade é que o Danilo foi ficar do lado da Juliana em 2012. A partir de 2012. Em 2012, ele já ficou ao lado dela. Quando. Tá. Quando. Isso é uma informação. Eu nem sei se da maneira que eu vou falar. É uma informação que já foi comentada publicamente. Tá. É óbvio que o Danilo ter um papel na entrada da Juliana no programa, em 2012, quando estávamos Claro, na ele era Band, o dono do ele programa, tem um né? papel relevante nisso, óbvio. Mas talvez nunca foi falado publicamente o tamanho dessa relevância. Tá. Por quê? Nós estávamos na Band com outra Hum. produtora, era uma produtora Tá. nada a ver com SBT, era uma produtora argentina. Foi feito um concurso para ter um assistente de palco e os produtores envolvidos nisso queriam outra menina. E a produção é que bancava o programa. Então era uma opinião de peso. Tá. Quem vai pagar o negócio, Então, né? o Danilo não simplesmente falou, vamos com a Juliana, então tá bom, vai com a Juliana. Não. Ele precisou brigar pela Juliana. Ele falou, eu quero a Tá. Juliana, mas será? Não sei o que, eu quero a Juliana, mas talvez eu quero a Juliana. Em 2012, o Danilo já brigou pela Juliana e Tá. mudou a vida dela. E ele brigou porque achou que ela seria o melhor pro programa. E de E fato foi, né? foi. Uhum. Pelo menos até tempos recentes. Mudou a vida dela. Uhum. Juliana, de fato, era uma pessoa pobre, que vinha de uma classe social com dificuldades, Tá. ascendeu, melhorou de Coisa vida, boa. se mudou, comprou casa, melhorou a vida dos pais. Ótimo, Uhum. maravilha, maravilha. E aí eu vejo ela questionar se o Danilo ficou do lado dela e ainda trazendo uma questão racial em pauta. Caraca. Eu falo, cara, não é possível. Não é possível. Eu acho que isso mostra o dano que uma lavagem cerebral e uma cegueira ideológica pode fazer com uma pessoa. Isso é sério, tá, gente? Complicado. Pelo menos, talvez eu queira acreditar que é isso. Porque Uhum. o fato do Danilo ter ajudado contribuído, né, ter tido um papel tão importante assim numa mudança de vida positiva na Juliana, e ela já ter sido grata a isso. Você veja que a entrevista com o Otávio Mesquita foi em 2016. No ano seguinte, inclusive nessa época de Páscoa, a Juliana falou pro Danilo, vamos fazer uma piada, fica eu e o ovo de chocolate, você fala, qual chocolate eu vou comer na Páscoa? Nessa época saiu notícias acusando o Danilo de racismo e a Juliana foi publicamente defendê-lo. Tá. Porque inclusive foi ela que sugeriu fazer a piada, então também nada mais justo. Foda. E eu lembro até de no camarim, ela publicou, defendeu ele, e ela conversando falou para mim, falou, porra, estão acusando ele de racismo por causa disso, uma bobeira, uma piada. Eu que falei para fazer, ela disse, gente, essa militância tá perdendo a cabeça, essa Caramba. militância tá doente. Avança para 2025.
E assim, óbvio que eu não quero diminuir ou desmerecer a dor que a Juliana sentiu, que se você ouviu também os áudios do Danilo, é algo real, que ela realmente sentiu. Tá. E quando todos, houve todo mundo que tomou ciência disso, se colocou do lado dela, sem a menor sombra de dúvida. Sem a menor sombra de dúvida. É, de fato, depois, vendo o vídeo, você olha que o que o Otávio fez ali é uma coisa completamente sem noção. Como ele sempre foi, né? Acho até que se ela apenas falasse, olha, tem uma coisa que ficou guardada comigo, eu quero tornar público, pô, eu me senti assediada, eu acho que quem olhasse ia falar, pô, realmente passou do ponto, houve um assédio. Mas parece que eu não sei o que aconteceu. E aí envolveu o Danilo, eu Uma me pauta racial. senti Caralho. compelido a precisar fazer algo, impulsionado a precisar fazer algo, porque não dá para passar uma injustiça desse ponto. E como eu falei, eu acho que talvez seja uma lavagem cerebral que fizeram nela, ou talvez isso seja eu tentando acreditar no ser humano. É, Talvez eu prefira. complicado. Bom, pelo que eu entendi, o Léo Lins trouxe partes da história que meio que ninguém sabia ali, do Danilo já ter brigado pela Juliana pra ter ela no programa, né? Enaltecendo ela, tipo, colocando ela como a pessoa importante ali, né? A assistente de palco que ele queria pelo talento dela. E meio que agora o que deu a entender é que ela foi meio que ingrata, né? Devido à nova militância, né? Ou a militância que está surgindo, ou que ela está participando ou se tornando. Bom, vamos ver o resto dos outros vídeos para ver isso. Tem um resumo, basicamente, do vídeo do Danilo, porque o vídeo do Danilo tá com todos os áudios completos. Tem cerca de 40 ou 50 minutos, tá? Eu escutei todos já, mas o que eu achei melhor foi esse resumo que a UOL fez, porque ela traz os pontos importantes, né? Pra gente analisar e tirar nossas conclusões sobre. Pessoal, vou falar aí do caso da Juliana. Eu não. Muita gente estava me cobrando desde que essa história toda apareceu na imprensa. Sim, todo mundo E eu, cobrou. particularmente, não ia me manifestar Tá, pelo por quê? seguinte: o que eu tenho para falar e para mostrar, eu acho que não vai ser legal, nem para Juliana, Tá, nem para Otávio Mesquita. E tá. aí eu pensei, por que eu vou aparecer só para atrapalhar? Esse é um negócio da Juliana com o Otávio Mesquita, o Otávio Mesquita que foi inconveniente, fez uma brincadeira idiota. A Ou seja, ele não queria botar o dele no meio porque ele não tem nada a ver, né? Juliana que se sentiu lesada, é isso que se vira, não tem nada a ver com isso. Ok. Mas aí a Juliana me citou nominalmente Hum, e me tá. fez, de certa maneira, fez uma acusação, é uma acusação que ela faz. Eita, E é completamente mentira o que ela falou. O que acontece que a Juliana falou no último vídeo dela caramba. é que ela ignora alguns fatos da linha do tempo que fazem toda a diferença para a narrativa que ela está contando, Tá. tá bom? E o que eu vou mostrar agora é que eu vou mostrar conversas particulares, eu vou Uhum. mostrar conversa telefônica, que Tá. mostra que tem muita incoerência no que a Juliana diz, pelo menos quando ela diz a meu respeito. Isso aqui é uma defesa, porque o meu nome é citado, não é a defesa ao Otávio Mesquita, não é apoio a Juliana, não é um ataque a Juliana, Entendi. não é um ataque Tá ao Otávio defendendo o teu Mesquita, nome. não é um ataque a Juliana, não é uma defesa a Juliana, não é uma defesa ao Otávio Mesquita. Essa é uma defesa ao meu nome, ao nome do diretor do programa e da produção do programa que a Juliana agora acrescenta na história, tá bom? Tá. Eu acho importante eu fazer isso porque eu tenho aqui algumas conversas que eu não queria expor, tá? Uhum. Então vamos lá. Vamos começar vai ficar comprido o vídeo, hein? Vamos pôr do começo. As pessoas sempre me perguntam por que a Juliana saiu do programa. Eu vou começar por aí, tá bom? Tá.
De um tempo Por que pra que a Juliana cá, a saiu do programa? Juliana começou a externar que não gostava mais de fazer parte do programa, que não queria estar no programa, que não gostava do programa. Ela começou a Tá. fazer jogo dos pontinhos, começou a fazer Vem Pra Cá, outros programas da casa, e acho que ela começou a ver que poderia fazer mais coisas. Eu nem a recrimino por isso, porque depois de 10 anos no mesmo programa, você fica de saco cheio mesmo. O Murilo Couto foi embora porque quer fazer coisa diferente, Tá. né? Eu mesmo, às vezes, eu Juntaram tenho uma que estar grana e lá estão criando caindo coisa fora, né? nova, inovando, senão eu também Mas fico tudo de bem. saco cheio. Todo mundo tem vontade de fazer coisa diferente. Eu entendia, Sim. como eu sempre respeitei e tratei bem a Juliana e toda a produção também, quando Uhum. ela começou a externar que não queria mais estar no programa, que não estava satisfeita, que não estava feliz, eu falei. Então, um dia o João entrou no camarim e falou: a Juliana não quer mais vir, não quer vir amanhã. Eu falei pro João: Tá. vê o que ela quer fazer e vamos providenciar para ela fazer. O importante é ela estar feliz fazendo. No Uhum. outro dia, a Juliana aparece no grupo falando que não quer mais estar no programa. Aí a gente falou assim: bom, então vê vamos usar nossa influência no SBT e ver o Uhum. que a Juliana quer fazer lá dentro. E a Juliana saiu do De Noite e foi pro SBT. Ela saiu do centro de curso do De Noite e foi pro Tá. SBT. Tá bom? Tenho tudo isso gravado, documentado. Nunca briguei, nunca gritei. A Juliana enfiava o dedo no meu cu ali várias vezes para brincar. Eu nunca revidei a brincadeira. Graças a Deus por isso. Porque se eu tivesse revidado Complicado. Complicado. algum dia, seria pela brincadeira. Seria revidar uma brincadeira. Mas hoje eu poderia estar sendo processado por assédio. Com certeza. Então, assim, nunca desrespeitei a Juliana, nunca encostei o dedo nela. Então, eu sempre coloquei na conta que ela tá infeliz no De Noite, porque são 10 anos, tá de saco cheio. Se tem outro Sim. motivo, eu, Enjoou. inclusive, desconheço. Tá bom? Também já não sei o que ela vai falar daqui pra frente, mas é isso. Aí ela foi pro SBT, começou a Uhum. participar dos programas da casa. Pouco tempo depois, infelizmente isso tá na mídia, o SBT passou por mais um corte, onde o De Noite foi afetado por esse corte, salários foram afetados, funcionários, cargos foram afetados, o Ratinho passou, dá um Google, o Ratinho perdeu banda, programas perderam cast, Uhum. produtores, Ah, e a teve um Juliana, corte que saiu do de centro de gastos curso na do De emissora. Noite e estava no centro de curso do SBT fazendo as coisas pela casa, Tá. foi demitida da casa por causa de corte de custo. Tá Tá. bom? Foi mandada junto Então, com assim, um eu balaio de quero gato. que vocês vão ver a seguir, desmente 3 coisas da Juliana. Primeiro, que ela diz que nunca denunciou Otávio Mesquita porque tinha medo de ser mandada embora. Isso é mentira. Tá. Isso é mentira. Eu vou explicar já a história e vocês vão ver que é mentira. Segundo, ela disse que eu e o João sabia, o João é o diretor, eu e o João, o diretor, sabia desde o início, aconteceu na minha frente, eu nunca fiz nada. Vocês vão ver que é mentira. Eu, inclusive, Eita arrumei briga porra. com o Otávio Mesquita. Inclusive, bom, vocês vão ver já nos áudios, porque eu vou mostrar aqui áudios e prints Tá. e conversa, tá bom? Então, e depois tem uma das coisas que a Juliana fala, que eu nunca teria feito nada por ela, porque ela é negra e pobre. Se ela fosse branca e rica, eu teria feito. Isso Isso é pra mim pesado, hein? eu acho que, enfim, realmente eu Pesadíssimo. nunca fiz nada pela Juliana, porque ela é negra. Eu vou deixar aqui mais claro do que nunca. Se você quiser entrar com alguma denúncia, a gente tá do seu lado. É isso mesmo. Obrigada, mas assim, vai ser muito satisfatório, não só de não bater com ele já é satisfatório, porque realmente é muita dor de cabeça, não tem porquê, só de não estar junto, acho que já alivia muito. Eu entendo e respeito qualquer atitude que você tiver, entendeu? E assim, você fica tranquila. Falando ao João. Ele não pisa mais dentro do estúdio do De Noite. Obrigada, gente. Ô, João, Obrigada. pensa um jeito de até mudar a vaga dele, porque depois ano que vem vai voltar as coisas, esse porra tem vaga lá na porta do nosso estúdio. Quem Não, sabe a mas gente quanto consegue a isso, jogar a vaga eu dele lá pra nunca- casa do caralho, porque depois ele não sabe o que tá acontecendo, vai entrar lá. Ele é mó entrão, vai entrar lá pra encher o saco. Ah, é entendeu? verdade, é verdade. Tá, eu vou. Mas assim, Estão falando da vaga do estacionamento Ah, dele você aqui na frente do conseguiria? estúdio do The Noite. Aí, Sim, então aí a gente vai ter que abrir a história pro SBT. É isso aí. Eu quero que tire a vaga do Otávio Mesquita da frente do estúdio 2. Por que você quer tirar?
Entendeu? Aí precisa ver. Eu acho que tem que Ele abrir. não, ele não vai mais pro SBT, igual Eu ele acho que ia. tem que abrir. Mas, então, Que agora ele é grupo de risco, por isso que ele não tá Essa indo, né? conversa então, aconteceu mas na aí é época da isso. pandemia, Se então vocês 2020. quiserem falar sobre vaga do estacionamento dele, aí a gente vai ter que abrir o caso pro SBT. E Meu não, voto é quanto que a sim. isso, e só blindar qualquer tipo de gravação que ele esteja de elenco também. Tá. Tá. É Não, só Eu não queria isso participar de mesmo. gravações com ele. Sobre elenco, não tem mais conversa. Elenco de noite e Otávio Mesquita, e de noite é todo mundo. Do bailarino, vamos dizer assim, ao Danilo. Pô, Então, foi assim, legal não vai participar mais, e ele não participa mais do nosso programa. Foda-se, eu não estou nem aí, tá bom, Ju? Tá. Mas Tô pagando pra a isso. princípio, levar pra frente eu não tenho interesse, porque realmente Tá. não me interessa nada, nem pedido de desculpa, porque vai ser totalmente ridículo. Vai ser forçado e acho que eu não preciso disso, mas só de eu não estar no mesmo elenco Tá. que ele já ajuda muito. Então, beleza. Bom, fica mais ao uma seu vez, se critério, você tá? decidir entrar com isso aí, como eu disse, eu tô do seu lado e é só avisar. Tá. Obrigada, gente. Falou. Obrigada. O que eu entendi deste vídeo? Eles fizeram uma chamada onde estava o diretor do programa, o Danilo Gentili e a Juliana. O diretor tava puto com a situação, o Danilo mais puto ainda, porque além de ser colega de trabalho, ele tem uma amizade, um carinho pela Juliana, né? Então ele demonstrou ali que ele tava, sim, de fato, apoiando ela, que estaria do lado dela e que estava disposto a brigar por ela, se ela quisesse entrar na justiça. Inclusive, o diretor do programa ali foi super fofo, falou que o de noite era todo mundo, demonstrou apoio, compreensão, que estava junto com ela. Então, ao meu ver, sim, eles se posicionaram a favor da Juliana, ficaram do lado dela e prestaram todas as possíveis e cabíveis ajudas e apoios ali no momento, né? Porque o que mais pode fazer? Eles se disponibilizaram a fazer tudo que ela queria, inclusive mudar a vaga do estacionamento do cara que era na frente do estúdio, né? Então, assim, ao meu ver, eles fizeram tudo o possível ali dentro do que se espera, né? De uma empresa, de um local de trabalho. Beijão, até segunda. Até segunda. E ela fala que ela não quer, né, prosseguir com o caso, que ela não quer levar para uma denúncia, não quer um pedido de desculpa, porque ela sabe que vai ser forçado. Então, assim, ela se posiciona contra seguir para o meio, né, jurídico ali, efetivamente, dessa ação. Tá, até aí, ok. Até, beijo. Isso aí, isso foi 4 de dezembro de 2020, quase 4 anos e meio depois daquela cena. Tá. Ela fala no áudio várias vezes, voltem e ouçam. De fato, ela parece meio abalada, assim, com o que aconteceu, né? Meio triste, meio abalada de fato. Mas ela fala que não quer prosseguir. Que eu não sabia disso. Que o João não sabia disso. Isso não não tinha tem como como a falar. gente saber porque ela nunca tinha falado antes. O SBT não sabia. Isso Ela tem não como deixa falar. levar para o SBT. Olha, depois que eu desliguei o telefone, eu falei com o meu advogado. Eu mandei para ele e falei: Sexta-feira, a Juliana do meu programa me contou que sentiu-se assediada com um convidado durante a gravação de uma entrevista. Eu nunca soube que ela se sentia assim. Sempre achei que o que ela tinha rolado ali era uma gafalhota de um cara mala. De todo modo, quando ela me contou na sexta, eu decidi que devemos levar o caso adiante e denunciar. Ela disse que não quer denunciar nada. Eu insisti para que ela levasse a história adiante e ela disse mais uma vez que não quer. Porém, eu tô indo pro SBT já e tô a fim de formalizar uma denúncia. Eu mesmo, e tomar as medidas cabíveis. Como eu posso proceder? Bom, pelo que eu percebi aqui, antes disso, ela nunca tinha falado sobre o caso. Antes de 2020, a Juliana nunca tinha falado sobre o caso abertamente com o Danilo ou com o diretor. Então, eles não tinham como ter acesso, né, a como ela se sentia, porque ela nunca havia falado. Como ele diz ali também, que ele sempre achou que tinha rolado ali, era tipo uma brincadeira boba de um cara mala. Bom, eu não tô nem aí.
Eu vou entrar contra a vontade. Olha os prints na tela. Eu troquei e-mail com ele, Tá. eu falei, eu vou entrar Isso foi um e-mail do com Danilo denúncia mandando pro contra a vontade da advogado dele. Juliana mesmo, porque se ela se sente assim, vamos esclarecer na justiça. O advogado dele responde: Bom dia, Danilo. Que situação horrível. Danilo, eu entendo a sua preocupação, mas isso é uma decisão exclusiva da Juliana. Não cabe a você ou ao SBT levar pra frente algo que vai expor ela, né? Ou expor. Se ela decidiu não levar pra frente, paciência. Recomendo que não faça nada que não vá de acordo com o que ela queira, né? Sigo à disposição. A minha vontade sempre foi fazer a denúncia, sabe por quê? Você tem o vídeo, manda pra perícia. Você tá se Fato. sentindo assim? Tem o vídeo, manda pra perícia. Fato. Vamos acabar com essa história logo? Manda pro Concordo. SBT. Essa sempre foi minha postura. Ou seja, eu, dono do programa, tô do lado dela. Como que ela fala que tinha medo de perder o emprego? Não faz sentido. Eu quero fazer a denúncia. E o Danilo manda novamente outra mensagem pra ele, com: Doutor, ela não é só uma funcionária, ela é minha amiga e eu estou muito puto com isso. Ela não quer. O João quer fazer a denúncia. Ela não quer. Tudo que ela pede a gente faz. Tá, então o que é Danilo proibir e o Otávio João Mesquita. queriam fazer a denúncia. Mandei os e-mails para um advogado. Estão vendo os prints? Sabe? Danilo, me desculpe a franqueza, o advogado responde. Se ela é sua amiga, essa é mais uma razão para você respeitar a vontade dela. Se ela não quer fazer nada, isso é com ela. Você fez a sua parte e se colocou ao lado dela, cumpriu o seu papel de chefe e o de amigo. Ela sabe que pode contar com você se quiser levar isso adiante no futuro. Ou seja, até o advogado notou que houve então ali o cumprimento da parte do Danilo como chefe, que era dar todo o apoio, né, pro seu funcionário, pra sua amiga. Bom, o Danilo agradece e Sabe como o continua. advogado fala? Você não pode passar por cima da vontade dela. O dia que ela quiser, Fato. a gente faz. Se ela não quer, não faz. E morreu o Fato. assunto. Até que uns 2 anos atrás, eu acho, isso foi 2020, aí 2022 ou 2023, acho que foi 2023, 2023, eu vou entrevistar a Iris Abravanel, o Otávio Mesquita não respeita a minha ordem, o meu pedido Tá. dele não entrar no programa, ele invade o bastidor do meu programa e eu Uhum. expulso ele por causa da Juliana. Aí ele Tá. vai na imprensa falar mal de mim, ele não vai falar mal da Juliana, ele vai falar mal de mim, porque eu fiz o que a Juliana pediu, de não deixar mais o Otávio Mesquita entrar. Eu paguei o preço, eu fui demonizado por ele. De fato, teve umas notícias mesmo que falaram que o Danilo Gentili estava maltratando o Otávio Mesquita, umas coisas assim. No Roda Viva, na Folha de São Paulo, dê um Google. Eu tava dando a blindagem que a Juliana pediu. Se ela quisesse denunciar, eu teria denunciado. Se ela quisesse advogado, tinha advogado. Mas ela me pediu só para que eu não levasse mais o Otávio, foi o que eu fiz. Tá, Fiz tudo isso. fato. O que a gente ouve no final é isso aí, ó. Ô Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada. Eu tenho que ser branca, rica, eu Caralho. tenho que ser o quê para você me defender? A sua comoção é seletiva? Como é que é? Então é isso. Isso que a Juliana falou no vídeo Porra, é coerente com o que vocês ouviram nas conversas privadas? nem Tire um pouco. as conclusões de vocês, tá bom? E fica aí a grande resposta ao... Se fosse uma... Ó, realmente, Juliana. Como você é negra... Pobre você não é mais, porque você ganhou bastante dinheiro. Então, assim, não dá pra falar que você é negra e pobre, porque você não é, porque você ganhou bastante dinheiro. Quando Poxa vida, eu que fiquei decepção. feliz em te dar uma carreira. Fora isso, realmente, por você ser negra, eu jamais ajudaria você. Puxa vida, você me pegou nessa, tá bom? É isso aí que a gente ganha. E aí, decidi deixar o vídeo da Juliana por último, porque aquele trecho foi tão pesado pra mim, eu me senti tão mal por escutar aquilo, tipo assim, sabendo da história, sabendo do apoio, sabendo que ele considerava ela, tipo, amigos, né? Não só colegas de trabalho, então eu vim ver o que ela de fato falou. Oi, gente, eu sou a Juliana Oliveira e eu vim aqui falar sobre esse vídeo de 2016 com o Otávio Mesquita.
Eu não vim me pronunciar antes porque eu estava cuidando da minha saúde mental, porque, Tá. como vocês podem ver, eu fui bastante atacada e descredibilizada aqui na internet. Estão usando muitos vídeos de alguns artistas que foram no The Noite e em determinado momento eu fazia o papel de fã e muitas vezes fã histérica. Tem um vídeo que tá vindo à tona, por exemplo, do Luan Santana, que eu agarro ele no meio da entrevista e chegam dois seguranças para me tirar de cima dele. Gente, aquilo era roteiro. Esses dois seguranças eram atores. Tem outro vídeo também que tá vindo à tona, que é um vídeo de 2015 que eu gravei com Otávio Mesquita para o programa dele no Clube das Mulheres. Vamos deixar uma coisa estabelecida aqui, uma coisa clara. Nesse vídeo tinha pauta, tinha roteiro, tinha contexto, tinha consentimento. Ué, mas se ela tinha sofrido. Estranho. Diferente do vídeo de 2016. Agora vamos falar sobre esse Ah, tá. O vídeo que ela falou veio antes do vídeo de 2016, tá? Entendi. dia. Nesse dia, o que era o combinado? Tava combinado que o Otávio Mesquita ia descer de ponta cabeça e eu Ok. ia ajudar o Danilo a desvirar ele e na sequência eu ia tirar o equipamento de segurança dele. Ponto. Ensaiamos, foi tudo ok, foi Tá. tudo tranquilo. Só que na hora de ir valendo, é o que vocês viram. O cara já chegou com as duas mãos na minha bunda, no meu peito. Eu dei um chega pra lá nele, só que ele não parava. Quando ele desvirou, foi pior ainda. Ele me agarrou à força. É. Aquilo ali foi uma violência. Ele me agarrou à força. Até a minha cabeça no meio das pernas dele, ele colocou. Ele não parava. Não contente com isso, ele Nossa, ainda que me volta deselegante. no meio do palco para falar sobre o meu corpo. Aquilo não foi consentido. Esse cara, ele andou falando aí na internet que aquilo foi uma brincadeira combinada. Combinada com quem, Otávio Mesquita? Com quem que você combinou aquela brincadeira? Aquilo não foi uma brincadeira, aquilo foi uma violência. Tá. É nítido o meu desconforto no vídeo. Ah, Juliana, mas por que você não reclamou no dia? Quem disse que eu não reclamei? Eu reclamei sim, com Danilo Gentili, com o meu diretor, com a minha produção. Eu falei que Tá. esse cara tinha passado do ponto, que ele passou a mão em todo o meu corpo. Eu expliquei isso, eu falei isso para o meu apresentador, para o meu diretor e para minha produção. Uma forma que eles Tá. acharam para me blindar foi que a partir daquele dia o Otávio não seria mais convidado para entrevista no The Noite. Seria uma forma para me blindar. Então, a partir daquele dia, aquela foi a última entrevista que ele deu no The Noite. Tá. Entende? Então, eu reclamei. Só que ele nunca mais foi dar entrevista, mas não quer dizer que ele não invadia o The Noite. Quando estava rolando a gravação do The Noite e ele estava no SBT, ele ia lá, invadia para gravar bastidor, sei lá para onde, para o programa dele, para rede social, eu não sei. Mas muitas vezes esse cara invadia o programa Tá. e aí a produção fazia o quê? Me escondia no banheiro. Eu era trancada no banheiro até ele sair. E isso não aconteceu uma, duas, três vezes, não aconteceu 10 vezes, aconteceu muito mais. Otávio Mesquita invadiu de noite e eu era trancada no banheiro como se a errada fosse eu, como se a culpada fosse eu, como se a criminosa fosse eu. Entende? Caramba, termos E eu fiquei fortes, assim por tá? muitos anos, sendo trancada no banheiro. Eu fui começar a entender de fato o que aconteceu comigo em 2020, quando eu vi o Danilo defendendo a Dani Calabresa do Márcio Smelling na internet. Eu falei assim, caramba, mano. Ô Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada. Eu tenho que ser branca, rica, eu tenho que ser o quê para você me defender? A sua Trouxe comoção pautas é raciais. seletiva? Como é que é? Verdade. Ali eu acho que ele entendeu a gravidade. Ali o diretor eu acho que entendeu a gravidade. E eles ainda me ofereceram de denunciar o Otávio na empresa. Só que eu falei assim, eu não vou denunciar esse cara. Eu tinha medo de denunciar esse cara e perder o emprego. Eu tava mexendo com gente grande, eu tinha noção disso. E o meu pânico
era ele falar que eu queria o dinheiro dele, era ele falar que ele jamais faria isso com a mulher e o filho dele na plateia. Isso tá registrado tudo por mensagem, tá, gente? Eu tinha pânico. E aí eu falei assim, não, tudo bem, eu vou, só não quero estar perto desse cara, só não quero estar perto, eu não quero ter que lidar. A partir dali ele nunca mais invadiu de noite. E eu nunca mais fui Porque foi trancada quando no você banheiro, a falou com partir de eles, né? 2020. Até lá, a rodo. O que eu entendi foi que a partir do momento em que houve a reclamação pro diretor e pro Danilo, eles tomaram as decisões, né? Antes disso, eles não tomavam. Provavelmente, não sei que parte é essa de se trancar no banheiro, porque ninguém falou. E o vídeo do Danilo foi em resposta a ele e também não teve comentário sobre este acontecimento, então também não sei como dizer. Mas o que eu entendi do geral foi que a partir do momento em que houve uma reclamação formal da Juliana sobre como ela havia se sentido naquele quadro com o Otávio Mesquita naquele dia, o diretor e o Danilo tomaram um posicionamento, ficaram do lado dela e a apoiaram, tipo, em inúmeras possíveis direções para se tomar ali. Ela optou por não fazer a denúncia formal, usou esse argumento de perder o emprego, mas como o Danilo mesmo disse, ele que é o dono do programa estava apoiando ela, não faz muito sentido. Mas o que me choca foi trazer de fato essas pautas raciais e econômicas, sendo que lá no começo o Danilo deu a oportunidade para ela porque viu o talento dela, né? Ele viu o talento dela, viu que ela era engraçada, que ela tinha carisma, que ela era boa no que ela fazia. Só que nesse momento, quando você tem um problema, a militância fala mais alta. É uma pena.